a responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa tarde, Visão Plural, nesta quinta-feira, 24 de novembro de 2011, eu quase me engano, são 15 horas e 10 minutos, horário de verão de Brasília. Bem, hoje nós vamos falar com um brasileiro que há 20 anos tenta transformar a vida de pessoas do Brasil, de Portugal, da Inglaterra, da Alemanha e nos Estados Unidos. Ele chama-se Carlos Florencio, e ele viveu durante 14 anos na Europa. Qual é a sua expertise? A sua expertise é transformar a vida de pessoas de maneira perfeita e de maneira sem nenhum retorno para a negatividade. Ele tem um instituto chamado, um projeto chamado PH Vida, que é Potencial Humano de Vida, que ele vai começar a explicar para depois nós entrarmos nos detalhes dos seus métodos de trabalho como palestrante e como transformador de vidas humanas. Muito boa tarde, Carlos Florencio, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Conta uma coisa, como é que o teu projeto PH Vida, o método terapêutico, o que quer dizer no fundo? PH Vida é potencial humano de vida, então eu parto do princípio que nós somos uma potência é uma força, expressa numa condição humana, e a vida passa a ser um treinamento, onde, através das experiências, nós vamos aprendendo a nos conhecer e a nos conhecer na relação direta com o nosso entorno. Portanto, a vida é um processo contínuo e infinito, para mim, no meu ver, de autoconhecimento. E o PH Vida visa isso, a pessoa se perceber como uma força, que resultado que isso gera dentro de um processo de vida e o que pode fazer para melhorar esse resultado. Então, o que impede que as pessoas alcancem uma melhora, já que elas têm capacidade de usar a sua potencialidade e não usam? Querendo ou não, sabendo ou não, todos nós utilizamos a nossa potencialidade. Podemos utilizar a nossa potencialidade de forma consciente, podemos utilizar a nossa potencialidade de uma forma inconsciente. Querendo ou não, nós todos somos providos de livre-arbítrio, né, da livre escolha, e ao escolher nós estamos manifestando uma força, e essa força vai contribuir diretamente para a nossa realidade. Quando nós estamos mais conscientes dessa força e do resultado que essa força pode gerar, que é consciência, né? Consciência é o meu ato de perceber a ação e o resultado da ação, o que é que estabelece, tanto num plano de equilíbrio ou de desequilíbrio. Então nós temos a consciência que utiliza da sua sabedoria para gerar um equilíbrio favorável, e nós temos a consciência que utiliza, da sua força para gerar o desequilíbrio. Então aí nós vamos ter pessoas que de fato, aqui cria uma espécie de paradigma, sabe? Como se fosse o bem e o mal, sabe? Então você pode usar a consciência para o bem como para o mal. De qualquer forma, vai gerar um resultado, e o resultado vai ser a sua vida. Todos nós temos referências negativas. Quais são as referências negativas e como você trabalha em cima delas para anulá-las? A primeira referência negativa que todos nós sofremos é a rejeição. A rejeição, ela provém de um processo de preconceitos que as pessoas vão criando sobre um certo, em que a criança já tem que se adaptar a esse certo, e com isso ela perde a espontaneidade, e aí ela tenta se adaptar a esse certo que a religião, que a política, que a sociedade, que a família impõe, e ela desaprende a ser espontânea. Ela perde a espontaneidade, ela perde a singularidade, e ela começa a querer vibrar no coletivo. Portanto, ela começa a querer copiar os outros para poder ser amado pela religião, para poder ser amado pela sociedade, para poder ser amado pela família, e com isso ela perde essa espontaneidade muito importante que nós temos
temos, e nascemos com ela, e que vamos perdendo. Automaticamente isso gera uma rejeição, e essa rejeição é para mim, um dos grandes males, né? Cada ser humano é um ser humano específico. Numa sociedade em que se exalta as celebridades, como as pessoas podem trabalhar para evitar essa igualização de mediocridades? É muito difícil, porque assim, cada pessoa ela tem uma consciência individual, né? Depois nós vamos ter uma consciência coletiva. Dentro dessas consciências coletivas, nós vamos ter afinidades, né, que são identificações que caracterizam os grupos formados por um conjunto de egos. Então, dentro desse conjunto de egos, nós temos uns alter egos, né, que nós vamos ter aquelas pessoas muito vaidosas, eu tenho poder, eu posso, e vamos ter aquelas pessoas, digamos, com uma baixa autoestima, que acha que nada consegue, então, automaticamente, elas não conseguem, de fato, materializar as coisas. Aí nós vamos voltar àquela questão de, se eu uso a minha força para materializar, eu uso a minha consciência de forma construtiva ou destrutiva. E aí vai da escolha de cada um. Quais são os maiores percalços para você como coaching especializado em transformação e emancipação de pessoas, quais são os maiores empecilhos para o êxito do teu trabalho? Justamente a pessoa de fato querer fazer a mudança. Ela chega e ela quer fazer a mudança, mas ela não quer transformar. Ela acha que ela vai chegar e ela vai pura e simplesmente reorganizar a vida dela, e ao reorganizar a vida dela, ela vai conseguir uma transformação. Não existe isso. Para a gente poder transformar, nós temos que deixar de ser uma coisa e passarmos a ser outra coisa. Portanto, alguma coisa vai ter que dançar aí no meio do caminho. A hora da dor é a melhor hora para essa transformação? Nós caímos pela dor e podemos nos elevar pelo amor, né? Ou podemos cair pelo amor e podemos nos elevar pela dor. Então, é muito relativo, mas, digamos, que na experiência ruim, na experiência mais pesada, é onde eu vou aprender o quê? A valorizar. Eu vou aprender o respeito. Eu vou perceber os malefícios e o resultado daquilo, portanto eu vou gerar uma consciência que vai automaticamente fazer com que eu tenha maior zelo, maior amor por mim mesmo e não mais ficarei inconsciente frente àquela energia que de alguma forma me causou algum desequilíbrio. Você ressalta muito no seu método de trabalho, na sua técnica, que nós usamos uma autossabotagem. Explica melhor, por favor, o que significa isso. Autossabotagem é um desejo consciente ou inconsciente de dar certo. A pessoa tem medo de dar certo, né? Ela tem aí um processo onde ela duvida de si mesma, né? Então, a autossabotagem é sempre quando eu às vezes quero uma coisa. Eu digo que tem duas formas de você manifestar o seu querer. Aquilo que eu quero, que é uma expansão daquilo que eu já sou, e aquilo que eu quero, que é o que eu não sou e que eu quero para poder ser. Fiz me entender ou não? Claro, claro. Okay. Olha, nós estamos aqui, desculpe interrompê-lo, estamos aqui com os nossos internautas, entre os quais o Mina Barreto, lá de Mojimirim, que é uma pessoa fabulosa, o nosso internauta padrão. Bem-vindo ao nosso web. O paulistano, o Renato Chaves, e duas perguntas, uma do Renato Chaves, outra do paulistano. O paulistano pergunta: você acredita que um ser humano ruim e perverso já nasce com essa índole, ou é a própria vida que o transforma? Esse é o paulistano. As duas coisas. Quer dizer, a pessoa já nasce, ela já tem na sua genética uma informação ligada àquela família onde ela nasceu, né? Nós temos um processo evolutivo genético, né? Quiçá kármico, né? Então, a pessoa já traz ali essas informações no ambiente onde ela nasce, o ambiente onde ela é educada, vai influenciar diretamente a personalidade daquele ser, né? Isso no começo. Ou ao longo da vida, conforme essa pessoa vai perdendo, vai ficando indignada, vai ficando com raiva, ela pode também se transformar numa pessoa do mal, né? Portanto, pode ser das duas formas. Mas normalmente as pessoas maldosas, elas já nascem nesse tipo de ambiente, e aí às vezes é muito difícil a gente conseguir romper com esta referência, porque a referência da pessoa é, de fato, esta autodestruição, que é essa autossabotagem. Porque toda vez que eu pratico mal, eu nunca pratico mal só para os outros. Isso reverbera como um espelho para mim mesmo, porque vai gerar um desequilíbrio. Eu poderia até, digamos, me safar da situação e até dar certo durante um certo tempo. Mas depois, automaticamente, como
como é uma energia que gera um desequilíbrio, ela vai me criar um desequilíbrio lá à frente. Então, a priori, parece que eu estou tirando vantagem da situação e isso está me fazendo um bem, mas como é uma energia que vem gerada através de um desequilíbrio, ela vai criar um processo, digamos, retrógrado, né? Ela vai retroagir contra a própria pessoa mais tarde. Então, é por isso que a gente vê que as pessoas, às vezes, elas tiram vantagem de certas situações, conseguem dinheiro e tal, depois perdem tudo. E aí lá vão elas de novo, tentando passar a perna nos outros, e lá vão elas de novo perder tudo novamente. Então elas nunca conseguem, de fato, firmar aquilo. Por quê? Porque no inconsciente delas está lá escrito: você nunca vai dar certo. Você é pobre. Você nasceu para sofrer. Nada que você faz está direito. Você não serve para nada. Essas frases ditas pela família, naquele ambiente negativo que aquela criança viveu, na escola, nos seus bullings, né, que aquela criança passou, ao perceber que ela era um pouco diferente, e as pessoas tiravam um pouco de sarro, né? Posso usar aqui um pouco de gíria, não, né? aqui, Da pessoa. Aqui não há nenhum constrangimento. Aliás, devo dizer que você está conseguindo, Carlos Florencio, trazer alguns internautas que há algum tempo não estavam entrando. A Babu, que morou no Peru, entrou agora, saúda a Babu, e tem uma pergunta do Renato Chaves, que pergunta se você tem alguma ligação espiritual com alguma religião ou doutrina. Então, eu sou católico, como a maioria, né? Todos nós nascemos aí, né? E temos uma formação religiosa no catolicismo, mas eu comecei a perceber que certas coisas não faziam sentido. Então eu comecei a perceber que nós não precisamos de fato de religião. Religião é uma palavra que vem do latim religare, né? Religar. Então, quando eu descobri, ok, religar, então é para reconectar, então significa que todos nós estamos desconectados, né? Então a religião, ela serve para nos conectar, digamos, a esse Deus, né? Aí eu descobri no budismo que através da meditação a gente conseguia estabelecer um plano mais sutil de consciência, e esse plano mais sutil de consciência podia permitir que a gente fizesse essa conexão. Então hoje eu considero que todos nós temos que Deus está no centro de todos nós, né? Está no centro de cada átomo, de cada célula, permeia o universo inteiro, e que esse Deus é uma consciência, uma inteligência, porque se não fosse, né, não teria estruturado esse universo em constante expansão como ele de fato é. Então o meu Deus é esse, vou usar um pouco de gíria aqui, é esse mega homem super consciente, né, super inteligente, que conseguiu formular esse universo todo. E é para lá que eu vou. Portanto, quanto mais inteligência, mais consciência eu tiver, é o que eu considero que mais me aproxima desse Deus. Portanto, para mim, religião é um desenvolvimento de consciência e desenvolvimento de inteligência, para que eu possa, de fato, me tornar numa força criativa, criadora, benéfica e equilibrante, e que contribui para a expansão minha, a expansão da minha sociedade, a expansão do meu planeta, a expansão do meu universo. Portanto, religião para mim é o ato de eu conseguir expandir aquilo que eu sou. E esse meu eu sou é esta força do divino em mim que me permite ser um ser capaz de perceber a minha criação. Então, o que me faz perceber a minha criação é a minha consciência. E consciência, como dizia o cérebro escritor Victor Hugo, né? É Deus vivo em nós. Então, para mim é isso. Deus vivo em mim é aquilo que eu percebo como consciência. Carlos, você tratou 60 Gosta desse meu conceito? Gosto, maravilhoso. Acabou de entrar a Anitta aqui de São Paulo, depois ela vai fazer algumas perguntas. Você tratou de 60 mil pessoas, você expôs as suas ideias e serviu como coach pessoas do Brasil, na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos. Sim. Qual é a diferença entre o ser humano desses países e o ser humano brasileiro? É diferente. Na singularidade, eu acho que todos nós somos muito parecidos, né? Na essência, somos todos muito parecidos. Aí claro, tem países que, digamos, são muito mais bem organizados, então as preocupações serão outras. Mas em todo lugar, as crises são amorosas, as crises são de segurança, as crises são de autoafirmação. O processo ele é muito similar, não tem muita diferença. Eu não acho que tem muita diferença, né? Tem lugares, por exemplo, que você percebe que a repressão funcionou lá durante
durante muito mais tempo, no caso de Portugal, né, por conta de Salazar até 1975, então aquilo reprimiu aquele país, então isso acaba criando um pouco de repressão no português. No Brasil nós temos uma liberdade exacerbada, depois temos uma política que preza a desordem e o regresso, né, quer dizer, que é uma, digamos, é uma sátira, né, a nossa bandeira, né, que desordem e progresso, eu acho que é o que menos temos, né? Então, portanto, é uma desordem, né, e automaticamente essa desordem aqui no Brasil, as pessoas acabam valorizando coisas que são mais efêmeras, né, e não coisas que de fato de uma estrutura de organização, de empenho, né, de zelo, que a gente vê muito mais naqueles países que sofreram com guerras, como na Alemanha. Então a gente vê que as pessoas elas zelam mais, elas são mais responsáveis, elas de fato vestem a situação. E aqui no Brasil as pessoas elas deixam a vida me levar, a vida leva eu, é meio no pagode, né? Então a coisa vai assim, e às vezes falta aquela intensidade, falta aquela amorosidade mesmo, né? Qual é a influência numa sociedade de comunicação de massa? Qual é a influência negativa dos meios de comunicação para que esses sintomas negativos se sobreponham aos sintomas positivos que façam a pessoa irradiar uma nova postura diante da vida? Pela própria informação, quando você informa catástrofe, quando você informa sobre homicídios, sobre mãe que mata filho, filho que mata mãe, quando você mostra uma novela onde nós temos aqui no Brasil uma certa elite que é vaidosa e supérflua completamente, e nós temos aqueles pobres que estão sempre ali naquela... Quando você percebe numa sociedade onde existe um paradigma enorme, né, que separa as duas classes, de fato vai gerar sempre um conflito, né? E a violência e toda essa informação acaba fazendo, querendo ou não, que você vá julgar, que você vá criticar, e aí você vai acabar transmitindo essa informação para os outros. Então, hoje em dia, por exemplo, é muito mais fácil você ver alguém falando de alguma coisa do mal do que falando alguma coisa do bem. Muito raramente você vê uma pessoa dando um elogio sobre uma outra pessoa, porque ela tem medo de dar elogio para outra pessoa e essa outra pessoa fica mais importante do que ela e baixar a sua própria autoestima. Então é muito mais fácil eu disseminar, né? Eu falar mal do outro, porque aí assim eu falsamente vou me sentir melhor. Eu tenho uma frase minha que eu digo: enquanto você precisar difamar o outro, diminuir o outro para se sentir superior, você de fato é um ser muito inferior. E, por quê? Porque você nós todos temos que aprender a não fazer esse processo de comparação. E a televisão, através das informações, elas fazem essa comparação. Elas acabam fazendo as pessoas julgarem, criarem a discriminação. E isso acaba criando e desenvolvendo uma força, uma energia, porque tudo no universo é energia, uma energia de fato do mal. Então, muito pouco você vê programas de fato que enaltecem o desenvolvimento de uma consciência, uma inteligência positiva. Você vê muito mais coisas ruins do que coisas boas. O que o espectador tem que fazer, além de mudar de canal, quando encontra esse panorama, esse cenário negativo que reverbera no próprio ser? Ele tem que ter um filtro, assim, um problema dentro do meu trabalho, que é a terapia holográfica, que é a terapia através... Explica então o que é terapia holográfica, por favor. É a terapia através de hologramas mentais, são imagens que eu induzo a pessoa a criar e eu crio para os meus clientes, onde essas imagens, o cérebro ele não filtra. Então a televisão, por exemplo, como é um retângulo e produz imagem, o cérebro ele não filtra. Ele aceita aquela imagem e ela entra direto para o inconsciente. Portanto, aquilo que eu estou assistindo na televisão, se eu entrar muito profundamente, eu sou capaz de chorar, eu sou capaz de rir, eu sou capaz... Porque, de fato, parece que eu estou vivendo aquele processo naquilo que eu estou assistindo, né? Porque a imagem, ela entra direto. Então, automaticamente, quando eu estou assistindo algum tipo de programa que é negativo, eu não tenho filtro, porque o meu cérebro ele aceita. Então, entra direto para lá e já caracteriza-se como uma experiência real. Então, parece que eu estou vivendo aquela experiência, mas eu não estou vendo numa televisão. Só que o cérebro não consegue diferenciar, e o inconsciente não sabe diferenciar se aquilo é uma experiência que eu estou vivendo, se é irreal, de onde é que é.
Portanto, quando eu penso alguma coisa e eu crio uma imagem, quando eu estou vendo na televisão, ou quando eu estou olhando de fato para uma paisagem, para o meu inconsciente tudo aquilo é real. E ele acata como sendo real. Isso que é o problema dessas imagens nas televisões, porque automaticamente essas imagens entram para aquele inconsciente e vão bombardeando aquele inconsciente. E como é que você constrói um novo cenário no inconsciente das pessoas que estão sendo bombardeadas? Então, eu desenvolvo, né, todo um trabalho com os meus alunos, nos meus treinamentos que eu dou, para as pessoas aprenderem a saber controlar essas imagens, saber filtrar essas imagens, para não deixar com que elas se constituam como parte de uma realidade delas, porque senão automaticamente elas vão começar a assumir posturas comportamentais de acordo com a imagem. Da mesma forma como você se pensa, por exemplo, numa imagem de um bolo de chocolate, automaticamente você sente o gostinho do bolo de chocolate. Um brigadeiro, principalmente. Exatamente. Né? Se a gente continuar falando de comida aqui, a gente vai ficar com fome. Por quê? Porque o nosso cérebro ele já associa a imagem, as sensações, ao paladar, a todas as informações que estão amarradas àquela imagem. Então, quando, por exemplo, você vive um trauma na infância, aquele trauma, aquela imagem, ela fica gravada lá no inconsciente. Então, toda vez que você, por exemplo, perde o controle na sua vida, você só perde o controle quando, de alguma forma, aquela pessoa, ou a experiência, ou a situação, acessou aquela imagem do teu inconsciente, onde você tinha aquele trauma, e você automaticamente perde o controle e você fica reativo. Então, de repente, você vai tentar se defender com agressividade, ou você vai ficar magoado, vai chorar e tal, né? Tanto de uma forma muito mais, digamos, masculina, né, yang, de defesa animal, como de covardia, de fuga, né? Então, você vai entrar no mecanismo de luta, fuga, que o inconsciente vai te preparar para isso. Portanto, a partir de uma imagem negativa, o inconsciente ele te prepara para duas situações. Ou você luta ou você foge. Como controlar o animal que existe em nós? Impossível. Impossível, mesmo porque ele não é para ser controlado, ele é para ser domesticado, né? Porque o animal vai estar lá sempre, né? Faz parte da nossa natureza, o nosso lado instintivo, o nosso lado macaco, o nosso lado animal, né? Faz parte de nós. O que vai fazer com que a gente controle, de fato, domestique isso é a nossa inteligência e a nossa consciência. É a educação que faz isso. Né? Uma forma que a nossa sociedade tem de conseguir fazer com que as pessoas se eduquem é criar multas. Né? A Europa ela é educada porque tem multas para tudo. Os Estados Unidos tem multa para tudo. Então, quanto mais multas, no momento que você sente que você tem que pagar por aquilo, você retrai. Né? Então, mas não existe na escola, uma coisa que falta, acho que devia ter uma cadeira, né, dentro do ensino, que era ética e educação. Acho que isso é, digamos, ensinar as crianças desde pequenas sobre valores que, de fato, agreguem excelência de atuação frente à vida. E isso não existe. Né? Então, as pessoas vão lá para ensinar matemática, geografia, ok, beleza, desenvolve uma certa inteligência, é uma massagem no cérebro para desenvolver inteligência, mas não gera consciência. Portanto, a criança aprende isso com os pais. Agora, muitas vezes, dependendo do país, um país pobre, né, como o Brasil, né, que tem uma diferença social tão grande, esses pais não conseguem ter esse tempo, porque eles estão trabalhando o dia inteiro, ou eles não têm a inteligência, estão hipnotizados pela televisão, por aqueles monte de programas que são idiotas, que não ajudam a desenvolver inteligência nenhuma, ficam ali anestesiados por esse processo, então fica tudo meio que paralisado. Então não existe, né, dentro da constituição da nossa sociedade, de fato, uma preocupação em elevar a consciência, em ensinar as pessoas, de fato, a serem indivíduos melhores. As coisas acontecem, mas acontecem de uma forma muito lenta. Olha, está tão bom o nosso programa, o Visão Plural de hoje, com o Carlos Florencio, que eu vou deixar as perguntas que estão aqui, são várias, excelentes, para a segunda parte. Fazer um pequeno intervalo com o nosso amigo Pig, que está lá controlando o programa, e voltamos dentro de alguns minutos. São 15 horas e 33 minutos. Em 2 minutos estamos de volta. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva.
O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo. Vai funcionar na sua. Oi pessoal, assistam o programa Esporte Motor aqui na AltV. Um abraço, Christian Fittipaldi. Bem, o programa Visão Plural desta tarde de quinta-feira, dia 24 de novembro de 2011, às 15 horas e 35 minutos, está conversando com o profissional Carlos Florencio, especialista em resgate da transformação, da emancipação das pessoas através da consciência humana. Ele está no primeiro bloco, destacou várias coisas, inclusive a terapia holográfica que ele explicou, mas se algum de vocês perdeu e quiser saber, nós vamos no segundo bloco voltar a tratar do problema. Mas primeiramente vamos às perguntas dos nossos internautas que eu deixei para responder agora. Bem, o Renato Chaves diz que ele concorda plenamente com tudo que você disse até agora. E aí ele pergunta, as pessoas são aquilo que elas comem, informações, visões, exemplos e etc. Verdade ou mentira? Elas são aquilo que elas colocam foco. Aquilo que eu coloco foco vai me chamar a minha atenção. E se isso despertar o interesse, vai fazer com que eu crie uma relação com aquilo. Então, automaticamente vai fazer parte da minha personalidade. A minha personalidade é formada, né, que é a minha parte da persona, o meu ego é formado, por tudo aquilo que eu me identifico. Tudo aquilo que eu me identifico vai criar a minha identidade. Então, automaticamente, eu sou aquilo que eu, de fato, me identifico à minha volta. Isso vai formar a minha singularidade, sim. E essa minha singularidade depois vai fazer parte de grupos. Então nós temos pessoas que gostam de futebol, elas vão juntas, cinema, vão juntas. Então aí nós vamos ter os grupos. Elas se agregam a pequenos grupos que elas têm identidade. Exatamente. A Anitta está perguntando, hoje em dia a televisão impõe as opiniões. Como resistir às opiniões que a TV induz o ser humano a ter como repetição daqueles conceitos que outros expressaram? Tem que ter inteligência, tem que ter consciência, porque se você não tiver a capacidade de poder criar uma postura impessoal frente à informação, você vai acatar aquela informação como sendo uma verdade, vai incorporar em você como sendo uma verdade e você vai vibrar naquela verdade. Portanto, se você não tiver um filtro de consciência, de um julgamento interno capaz de dizer, espera aí, isso não é bom, eu não tenho que agora gostar dessa música porque todo mundo está gostando, eu não tenho que dançar assim porque todo mundo está dançando, eu não tenho que beber ou comer isso porque todo mundo está fazendo. Eu tenho que ter um julgamento para poder selecionar, né, através daquilo que eu considero como uma autoestima, o que eu quero de fato que vibre em mim. A minha autoestima é a minha capacidade em poder julgar as situações que favorecem aquilo que preserva a minha idoneidade, a minha individualidade, a estrutura do meu eu. Portanto, autoestima é o juízo que eu faço a meu respeito. E o juízo que eu faço a meu respeito é que vai me mostrar a que quantas andam o grau da minha autoestima. Portanto, a autoestima é
É um bom momento, né, para a gente perceber essa autoestima, no momento que você seleciona o que de fato você vai acreditar como sendo uma verdade. Lembre-se, você foi educado a acreditar numa série de coisas e que você nunca questionou. Você não foi educado a questionar. Você foi aceitando coisas de política, de religião, entendeu? E de pecados e um monte de coisa, e que de repente hoje em dia a gente sabe que virou tudo uma grande hipocrisia, né? Tanto é que tinha uns pecados, um monte de pecado que tinha antigamente, que agora já não é mais pecado. Não. Pelo que me consta, Deus não desceu aqui e não mudou isso. Não mudou nada. Então, é uma hipocrisia. Então, a sociedade, na sua estrutura, ela cria conceitos para que ela possa controlar esses indivíduos. Mas todo conceito, eu digo sempre que todo conceito criado já virou preconceito, porque ele vai ser ultrapassado na sequência. Ele traz no seu âmago o preconceito. Exato. Ele é a base para uma nova mudança. Eu digo sempre que nós nunca terminamos nada na vida. Nós sempre o que nós terminamos deu base para um novo começo. Portanto, você quando termina um relacionamento, você não terminou. Naquele relacionamento, você criou uma base para aprender a ser melhor num próximo relacionamento. Portanto, um indivíduo, de fato, que usa a sua inteligência e a sua consciência para o bem, através das experiências que ele viveu, ele vai procurar sempre melhorar numa próxima experiência. E não fazer o inverso, como a gente vê um monte de gente fazendo, quer dizer, sai de uma relação destrutiva e tem a capacidade, através do mecanismo de autossabotagem, de encontrar uma outra pessoa igual, ou seja, já veio de um pai que era autoritário, casa com um marido autoritário, e entende, separa desse marido autoritário e casa com outro, e tem filhos autoritários. Quer dizer, a pessoa, ela atrai, ela gosta disso, né? Por quê? Por uma questão até vibracional, né? Ela atrai aquilo que ela está, de fato, sintonizada. Que são aquilo que me desequilibra. Portanto, tudo aquilo que desequilibre você vai se constituir como uma experiência repetitiva na sua vida, até você aprender a se neutralizar. Isso é uma tese minha. Portanto, você só vai ficar livre dos maus da sua vida, não é fugindo deles, é você sabendo lidar com eles sem se desequilibrar, sem perder o controle, sem ficar magoado, sem ficar com raiva. Quando você aprender isso, de fato, nunca mais aquilo vai fazer mal para você. Ô Pig, desculpe, Pig, a conexão caiu, avisa o Renato. Bem, eu vou perguntar aqui uma pequena questão. A Babu pergunta: cada perspectiva nos dá uma interpretação do universo. Existem N perspectivas. Qual é a melhor no seu entender? Sobre o universo em que sentido? Não, ela falou em nível mais geral, genérico. Universo em sentido genérico. Ela fez a pergunta num contexto que você estava levantando, a questão do mundo que nós herdamos e a transformação que precisamos fazer. Né? O universo, né, por si só, está em expansão, né? E ele manifesta. Então eu parto do princípio que se o universo manifesta e está em expansão, e ele existe, então nós existimos, nós manifestamos e nós queremos expandir. Então eu parto do princípio que todos nós somos uma essência e nós queremos expandir e manifestar. Quando eu percebo que eu me dei com uma espécie de parede, ali eu não consigo fluir, ali parece que eu travo, ali eu não consigo atingir o infinito, eu não consigo continuar evoluindo. Aí é como se fosse contra essa projeção do universo, onde o universo em si, Deus, né, está em expansão e automaticamente eu também quero estar sempre em expansão. Dentro da minha essência, nós todos queremos estar em expansão. Então, quando a gente sente uma restrição, e essa restrição automaticamente cria uma limitação, ela interfere no nosso processo de evolução e automaticamente também interfere no processo de evolução da nossa sintonia com o próprio universo. Então nós entramos num movimento que eu chamo de movimento retrógrado. Então eu estou indo para trás e o universo continua indo para frente. Então eu estou fora da vida, fora do contexto da vida. Portanto, todo o trauma, toda a restrição que eu crio, que cria uma limitação, vai interferir diretamente na expansão da minha consciência que está ligada à expansão do próprio universo. É assim que eu vejo essa sincronicidade. Carlos, você falou no final do bloco anterior na questão educacional e a relação entre a ética e a educação. E aí a Anitta chegou a falar aqui se o caso, para atingir um consenso, para reformular as pessoas é preciso ter multas, quer dizer, punições. A escola não ensina a pensar. Como resolver essa questão? Então, sabe por que tem as multas? Porque o ser humano ele tem uma facilidade, né, de querer tirar vantagem da situação, sabe? É o malandro, né?
é o esperto, né? É o esperto, né? Então ele quer tirar vantagem. Então ele tira vantagem das pessoas que são mais, que são desprovidas de tanta inteligência. Ele está sempre querendo tirar vantagem. Então as leis, né? Elas vão cair em cima do quê? Dessas pessoas que têm uma liberdade exacerbada, onde ela não respeita o que é do outro e ela rouba o que é do outro, onde ela interfere no equilíbrio do outro e ela não pode interferir no equilíbrio do outro. Portanto, digamos, existe uma ordem no universo que preserva o equilíbrio. No momento que eu gero um desequilíbrio destrutivo que não visa construir ou reconstruir alguma coisa, as leis terrenas, as leis, elas acabam tendo que entrar em vigor para fazer com que aquele indivíduo perceba que ele tem que ter certos limites, porque a expansão do limite dele está prejudicando outros. Então, as leis elas servem para isso, para no fundo conscientizar a pessoa e ter consciência até onde ela pode expandir a liberdade dela. Olha, quem tiver com problema de conexão, aperte F5. A Babu está gostando tanto da sua entrevista que ela está colocando uma série de corações para dizer que ela está gostando. Ela mandou uma pergunta muito interessante. Ela coloca o seguinte: sou feliz porque gosto da vida ou gosto da vida porque sou feliz? São dois focos. Eu digo que não é a vida que nos faz feliz, não são os outros que nos fazem feliz. Somos nós que nos permitimos ser felizes com a nossa vida, somos nós que permitimos ser felizes com os outros. Para mim, o conceito de felicidade parte de uma permissão minha. Esse é o meu conceito. Concordo com o conceito dela, mas no meu conceito eu expando alegria nos outros, eu expando amor nos outros, eu expando felicidade nos outros. Portanto, quem permite isso sou eu. Da mesma forma que eu posso me permitir ficar com raiva de alguém, indignado com alguém, eu posso me permitir ficar super amoroso com alguém. Quem faz essa escolha? É cada um de nós, de acordo com aquilo que nós temos na nossa personalidade, que faz parte daquilo que representa a nossa singularidade. Portanto, para mim, é sempre uma permissão. Então, eu é que me permito amar uma pessoa. Ninguém nunca vai, eu não acredito que alguém vai me fazer feliz. Eu não acredito que alguém vai ser o amor da minha vida. Porque se esse alguém for o amor da minha vida, e se essa pessoa ela é a causa direta da minha felicidade, um dia ela vai desaparecer da minha vida. E nesse momento, quando ela desaparecer da minha vida, eu vou voltar a ser um ser infeliz. Então, eu não vou dar esse poder para alguém. Portanto, eu vou me permitir ser feliz com aquela pessoa até o momento que ela estiver comigo. No momento que ela não estiver mais comigo, porque ela não vai estar mais cedo ou mais tarde, porque nada é eterno na nossa existência, eu já estou preparado para continuar sendo feliz, porque a minha felicidade parte de mim e é uma permissão à expansão dela através da minha relação com o meu meio. Entrou agora o Júlio Martins. Ela concorda? Eu acho que ela concorda porque ela botou um bando de corações dizendo que você está agradando não só a ela, como a Anitta, ao Renato Chaves, ao Luca Crispim e agora ao Júlio Martins. Júlio, mande sua pergunta, porque o Carlos Florencio está aqui dando um baile a respeito de reformulação de vida. Deixa eu perguntar uma coisa. Quais seriam se você tivesse que dar pequenas orientações para os nossos internautas para que eles possam mudar sem assistir suas palestras, sem fazer os seus cursos, mas amanhã ou hoje, antes de dormir, o que eles precisariam fazer? Tem um exercício muito simples, é um exercício que eu faço todo dia de manhã. Quando eu acordo, acordar para mim é o ato de eu viver uma experiência nova naquele dia. Então a primeira frase que eu digo para mim mesmo, e que serve para vocês que estão aí sintonizados conosco aqui na UOL TV, né? O que me motiva a acordar hoje? Eu penso assim, o que é que me motiva a acordar hoje? Olha, o que me motiva a acordar hoje é eu ser feliz. O que me motiva eu acordar hoje é ter um dia ótimo, um dia bom. Então, isso que passa a ser a minha motivação. Então, ao sair na rua, eu vou estar pensando nisso. Aí, se eu percebo assim que de repente eu tive um estresse com alguém, eu automaticamente reformulo. Não, o motivo que me motiva estar vivo hoje é estar bem. Então eu não me permito. Então isso para mim tem funcionado muito, porque acaba fazendo com que eu perceba de fato aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Porque não adianta eu dizer que eu quero ser feliz, se chegar lá na rua, eu começo a reclamar de tudo.
Então significa que eu não quero estar feliz, eu quero estar infeliz. Então, você é aquilo que você manifesta, você não é aquilo que você diz. Portanto, observe o que você diz, o que você pensa e o que você sente, porque isso são manifestações, entende? Porque aí vai revelar de fato o grau do seu amor, da sua capacidade de estar equilibrado frente à vida. Olha, acabou de entrar a Ana lá de Alphaville, infelizmente no final do programa, mas ela pode acessar esse programa se ela entrar no vimeo.com a partir de daqui a 2 dias e colocar Visão Plural e ela vai ter o programa na íntegra. O Júlio mandou perguntar o seguinte: e quando uma pessoa quer ser feliz com a minha presença, mas eu não quero corresponder à felicidade dessa pessoa ou à minha presença? Ele não quer ter uma relação com essa pessoa, é isso? Eu entendi assim, quando uma pessoa quer ser feliz com a minha presença, mas eu não quero corresponder. Eu acho que ele não quer ter uma relação com essa pessoa que quer ser feliz com a presença dele. Bem, todo mundo se movimenta por interesse, né? Então ele tem um interesse apenas de ter, de repente, uma companhia, mas ele não tem interesse de criar um envolvimento, um comprometimento. Agora, mulher gosta de comprometimento, né? Porque mulher quer que o homem dê segurança para ela. Então, ele tem que repensar, né, sobre como ele vai se relacionar com as mulheres, porque existe hoje em dia, né, o sexo está banalizado, as relações estão banalizadas, né, os conceitos ficaram todos desestruturados, né, está tudo muito caótico, né, estamos vivendo o caos da sociedade. Então, temos que repensar um pouco nisso. Então, eu acho, pelo ato dele, que ele está usando ela para, digamos, para o seu prazer pessoal, né, e ela está querendo, como toda mulher, expandir, né, e compartilhar, porque a mulher gosta da osmose, né, ela se perde no outro, né? E o homem não, o homem ele é mais ego, ele gosta da sua liberdade, da sua individualidade. Olha, nós temos que aproveitar o tempo que está no sul. Então, agora o Júlio Martins esclareceu o que ele queria dizer. Diz ele: acho que a maior motivação para ser feliz é ver as coisas boas ao meu redor e saber filtrar as más energias. Eu não tenho interesse nenhum na pessoa, ela que está sempre no meu pé. Ele quer saber como é que ele pode agir. Eu acho que ele tem que ser super direto, acho que ele tem que chegar para ela e dizer assim: olha, eu gosto muito de você, te amo, mas não estou apaixonado por você. Tenho um apreço, um carinho por você, mas não te vejo como mulher. Eu acho que isso ele tem que dizer. Agora, a mulher tem a mania de ficar achando coisas, e tem mulheres que são muito obsessivas, então elas acham que a pessoa tem medo, elas entram num achismo enorme, e aí acaba essa energia dessa mulher sendo uma energia que pode drenar a energia dele, né? Porque ela fica com aqueles desejos, com aquelas vontades, e ela fica projetando essa energia, então acaba não sendo muito legal. Um bom exercício até um pouco religioso, mas não é essa a intenção. Vamos pensar em valores, tá? Pense nela, e toda vez que pensar nela, projete uma frase: apenas o que é divino em mim, ou seja, que é idôneo, que é legal, que é feliz, que é alegre, é que se relaciona com o divino dessa pessoa, né? Então, automaticamente faz com que eu não estabeleça uma conexão, digamos, negativa, né? Mas o que eu percebo é assim: normalmente, quando um homem não quer um compromisso com uma pessoa, ele atrai pessoas que querem um compromisso. Ele diz o seguinte, que ele é a única pessoa que dá atenção a essa pessoa. Então, é porque ela é carente, né? Ela é carente. Então, ela é carente, esse tipo de mulher carente que visa a plenitude numa outra pessoa, né? É uma grande deficiência, né, no feminino, infelizmente. Olha, vamos mostrar o site dele, por favor, o Pig. phvida.com.br phvida.com.br. Enquanto ele responde a Anitta. A Anitta diz o seguinte, que temos que ser felizes por nós mesmos. Ninguém é totalmente feliz. Não, a Ana diz que ninguém é totalmente feliz. A Ana é da Alphaville. O que você diz sobre isso? Eu digo que a satisfação plena, ela é um estado de alma, né? Não é um estado de ego, né? Então, o nosso ego está sendo insatisfeito, né? E a insatisfação, ela faz parte da vida. Mesmo porque, se eu já ficar totalmente satisfeito, eu vou criar um comodismo. E esse comodismo vai fazer com que eu fique meio que alienado. Então, é importante que eu queira mais, que eu queira aprender mais. Até é importante que eu tenha umas certas insatisfações, porque aí eu vou à procura dessas satisfações. Aí eu vou pedir um aumento de salário, eu vou investir em estudar para melhorar aquilo que eu estou fazendo. Então, a insatisfação, ela é
muito importante, sim, né, para que a gente faça um movimento de transformação. Bem, o programa está chegando ao final, mas eu quero mostrar olha só, o site do PH Vida, que é do Carlos Florencio. Nesse site, qual é o conteúdo, Carlos, por favor? Então aí tem meus treinamentos, esse site vai mudar agora, né, no final do mês de dezembro, ele já muda, mas aí tem meus treinamentos, tem um foco um pouco mais corporativo, mas se você digitar o meu nome, Carlos Florencio, no Google, você vai encontrar um monte de entrevistas, um monte de coisas. Se alguém quiser convidar você para uma palestra, qual é o site? Entra pelo site, manda um e-mail. phvida.com.br. Bem, olha, eu vou agradecer, o Júlio Martins está agradecendo a sua colocação. Obrigado. Eu quero agradecer a presença do Carlos Florencio, agradecer a presença do Renato Chaves, da Anitta, do Júlio Martins, da Ana de Alphaville, da Babu, que voltou novamente, ao nosso amigo lá de Mojimirim, o Mena Barreto, e pedir a vocês todos, se quiserem assistir esse programa, quem não viu, ou indicar para alguém, é vimeo.com e entrar, botar Visão Plural, que vocês terão acesso a esse programa maravilhoso que o nosso amigo Carlos Florencio fez conosco hoje. Agradecendo a tua presença, Obrigado. Convido vocês a assistirem agora a Fiscais da Natureza com a Priscila. Na próxima quinta-feira, Visão Plural voltará com outro tema, outro entrevistado, sempre procurando esclarecer as dúvidas e adequar a vida moderna aos novos pensamentos, tirando seus bloqueios e procurando mostrar a vocês que existe um pouco mais de inteligência do outro lado do tubo. Muito obrigado e até semana que vem.